Para quem acompanha o meu canal há algum tempo, sabe que de vez em quando eu comento sobre dinossauros. Isso porque, pelo menos para mim, dinossauros são criaturas fascinantes em um aspecto geral. Criaturas ao qual é até inconcebível, em certo ponto, imaginar que existiram realmente. O que é uma noção que inegavelmente caminha para o terror e o medo. Afinal, não seria nada agradável para um humano conviver no mesmo reino desses animais que definiram uma das eras mais mortais do planeta. Esse terror acerca de dinossauros é eventualmente explorado em jogos e já pôde ser observado em vários exemplos práticos. Porém, é curioso como esse fascinante horror acerca de dinossauros é tão impactante que, tanto em obras de terror ou de ação, muitos deles acabam sendo igualmente assustadores. E é sabendo disso que no vídeo de hoje eu decidi reunir alguns casos específicos e comentar sobre alguns dinossauros aterrorizantes dos videogames. Antes de continuar, eu quero dizer que esse vídeo está sendo patrocinado pela Rollstore. A Rollstore é uma loja online de produtos digitais que oferece um catálogo bem amplo, pois a plataforma é especializada na venda de jogos, chaves digitais, pontos Steam e até assinaturas de serviços como Netflix, Disney Plus e HBO, por exemplo. O mais interessante sobre a Rollstore é que os produtos que eles oferecem são muito acessíveis, pois eles trabalham com preços abaixo do padrão do mercado, oferecendo chaves que são disponibilizadas a partir de preços como R$19,90. Porém, isso fica ainda melhor com os chamados jogos offline, que pagando um custo muito baixo, você tem acesso a jogos sem depender de internet para aproveitar campanhas e histórias em jogos single players, como é o caso, por exemplo, do recente Little Nightmares 3. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link do site deles na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E para te ajudar mais ainda, agora usando o meu cupom KFAL nas suas compras, você ganha um desconto exclusivo em produtos da loja. Então não perca tempo e acesse agora mesmo a Rollstore pelo link de acesso aqui embaixo. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa e com muitos dentes. A franquia Dino Crisis é de longe o maior expoente com relação a jogos de terror com dinossauros. Provavelmente a única franquia de uma grande empresa sobre esse conceito. Porém, ainda que sua fama seja reconhecida, o sucesso de Dino Crisis acarretou no surgimento de um spin-off que é pouco comentado entre os jogadores, e até mesmo se é desconhecido por uma parcela das pessoas. E esse jogo é Dino Stalker. Apesar de participar do universo de Dino Crisis, Dino Stalker é na verdade a terceira parcela da série intitulada Gun Survivor, que por acaso é uma série conectada com dois outros jogos da franquia Resident Evil. Tanto que no Japão, diferente do que é no ocidente, ele é chamado pelo nome de Gun Survivor 3 Dino Crisis. O jogo tem sua trama voltada para um personagem chamado Mike Wirad, um piloto que está em confronto numa batalha de aviões durante a Segunda Guerra Mundial, quando no meio da ação é subitamente teleportado para uma outra dimensão, substituindo os inimigos humanos anteriores para um exército de pterossauros famintos. A princípio, obviamente não faz qualquer sentido essa troca de realidade repentina. Contudo, isso serve para ligar acontecimentos posteriores de Dino Crisis 2. No meio dessa passagem, Mike busca uma maneira de fugir daquele lugar, e esse objetivo é marcado pela presença dos mais numerosos dinossauros que o atacam pelo caminho. Entre esses encontros, ele acaba se deparando com um dinossauro estranho que possui uma curiosa capacidade de comandar os outros dinossauros à sua volta. Nesse embate com seus lacaios, a luta segue frenética, até que é interrompida quando o líder nota uma presença poderosa se aproximando. Na verdade, uma não, duas presenças. E comandando para que seus aliados fujam, é então que somos apresentados às criaturas que sempre me causaram pesadelos desde que eu as enfrentei pela primeira vez. Essa cena de apresentação dos dois Carnotauros sempre marcou um dos pontos mais angustiantes da minha infância sobre dinossauros e medo. Provavelmente esse não é um caso generalizado e para alguns até seja preciso teleportar um pouco do imaginário para a época do jogo em questão. Mas é um fato que os Carnotauros retratados em Dino Stalker
em especial na primeira aparição, como foi mostrado nessa parte, sempre me causou medo pela presença assustadora deles. A aparência física atribuída a eles define a imagem de criaturas que não parecem exatamente dinossauros, mas um tipo de anomalia bizarra, já que, evidentemente, eles possuem um design que se distancia completamente de um espécime de Carnotauro. Então, talvez esse traço exagerado do crânio, com chifres parecidos com de touros e um rosto de expressão diabólica, tenha sido uma escolha eficiente para um chefão. Ou melhor, para dois. Porque outra coisa que deixa o encontro com eles tenso é o fato do jogador ter que lidar com dois Carnotauros ao mesmo tempo, algo que inclusive se repete em encontros posteriores. E falando nessa espécie, eu recentemente comentei também sobre eles no caso do filme Dinossauro da Disney, por ser um filme que traz a pior concepção possível para esses animais. Então agora que eu paro para pensar, talvez Carnotaurus tenha sido o ponto mais perturbador da minha infância com relação à pré-história. Turok é o nome de uma franquia que nos dias de hoje não é tão conhecido e nem está presente em produções recentes. Porém, ele já se referiu a um universo que teve uma considerável popularidade no passado. No campo dos videogames, Turok foi uma série de jogos de tiro em primeira pessoa, baseado no personagem clássico de uma história em quadrinhos de mesmo nome. O primeiro título da série, chamado Turok Dinosaur Hunter, foi desenvolvido pela Iguana Entertainment e lançado para Nintendo 64 e PC em 1997. No decorrer dos anos, essa franquia se desenvolveu com vários lançamentos posteriores que definiu uma saga muito presente nos videogames durante muitos anos. Como por exemplo o clássico Turok Evolution, que foi um jogo que eu joguei muito quando era criança. Que eu gostava principalmente por ser possível fatiar os inimigos com algumas armas, que era algo estranhamente satisfatório de fazer. O foco das histórias de Turok se baseia em um universo onde dinossauros e humanos coexistem entre si, com um foco na tribo do personagem Turok, que é retratado como um indígena pré-colombiano na história. Sendo também notável pela mesclagem de futuro e passado, com tecnologias futurísticas sendo acopladas com certos dinossauros e personagens desse universo. No ano de 2008, mais um dos muitos títulos de Turok foi lançado para os consoles do Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Inicialmente intitulado Turok Rebirth, o jogo foi a quinta parcela da franquia idealizado como um reboot total da série, servindo como o primeiro episódio de uma nova história. O jogo acabou tendo uma recepção mista pelo fato de trazer um conceito bem diferente do que se era acostumado a ter com as histórias anteriores da franquia de Turok. Contudo, ele ainda se destacou como um sucesso comercial pela sua atmosfera e escolha de design. E de fato, apesar de ser diferente do restante da franquia, algo que impressiona bastante nesse jogo é a forma como a atmosfera dele se desenvolve de modo a criar uma ambientação bem mais sombria, servindo para definir uma noção inquietante para esse novo universo que é mais assustador do que qualquer outro. E além do próprio ambiente e cenários mostrarem isso, o que principalmente reforça o lado sombrio do jogo é a concepção tida pelos dinossauros que habitam esse mundo. Eu diria que a maneira como os dinossauros são retratados nesse jogo são tão exclusivas que se diferem de qualquer outra representação desses animais em outras mídias. Em Turok, os dinossauros são criaturas com visuais bem mais intimidadores do que normalmente se esperaria. Eles são muitas vezes apresentados com feridas em seus corpos ensanguentados e com aparências que mais se assemelham a monstros do que propriamente dinossauros, como de um tipo de evolução ou mutação falha de criaturas que um dia longínquo foram dinossauros. O primeiro exemplo notável disso são os Utahraptores, que são inimigos constantes no jogo e têm uma aparência bem bizarra. Mas esse também é o caso, por exemplo, do Dilophosauro, que igualmente ostenta de um visual bizarramente assustador que define eventuais encontros como algo terrível. Mas provavelmente o que melhor define isso é o Tiranossauro existente no jogo, que é uma completa monstruosidade. Também conhecida como Mama Scarface, esse Tiranossauro fêmea é um boss recorrente na história. E é bem fácil perceber o motivo desse dinossauro ser assustador apenas de olhar para ele. Esse visual com crânio amplamente ferido e cheio de dentes faz parecer como se fosse uma criatura que já enfrentou vários inimigos que sem sucesso tentaram derrotá-la, até parecido um pouco com o conceito de dinossauro zumbi, como uma criatura impossível de ser derrotada. Provavelmente os designs e direção de arte no geral sejam um dos aspectos mais impressionantes na construção de Turok de 2008.
algo que pessoalmente sempre foi o que mais me encantou nesse jogo desde que eu o conheci pela primeira vez. Por isso, uma das coisas mais fascinantes acerca do desenvolvimento desse jogo provavelmente vem de suas muitas artes conceituais produzidas durante o desenvolvimento, que são talvez um dos materiais mais incríveis relacionados ao projeto. Nessas artes fica bem mais evidente esse traço sombrio e perturbador desse novo episódio do qual a série Turok estava entrando, pelas representações de criaturas e cenários assustadores que no geral refletem inteiramente a noção de um universo obscuro e sombrio habitado por seres perturbadores. Eu realmente tenho um enorme fascínio por essas artes e acredito que elas representam muito bem a concepção de um universo original onde dinossauros são retratados como autênticos terrores. Apesar disso, infelizmente a qualidade desse jogo nunca foi totalmente reconhecida, pois mesmo com uma sequência dessa versão de 2008 sendo planejada, ela mais tarde foi cancelada, algo que eu lamento profundamente. Além de que o próprio projeto em si acabou sendo completamente ignorado posteriormente pelos seus criadores, que hoje o faz se limitar a nada menos do que um mero abandonware. Por isso é até bem possível que eu produza um vídeo no futuro exclusivamente voltado a falar sobre o Turok de 2008 devido a essa riqueza inexplorada de seu universo. É seguro dizer que dinossauros e ação sempre foi um tema bem explorado nos videogames. Afinal, todo gamer já teve em algum momento uma certa inclinação para caçar dinossauros. E isso já era explorado desde muito antigamente em jogos. Desde títulos da década de 90, como os próprios títulos relacionados à franquia Jurassic Park e até outros posteriores, como o próprio Dino Crisis 2, que diferente do primeiro é mais voltado para uma ação frenética do que terror propriamente dito. Entre esses jogos, provavelmente um dos títulos mais reconhecidos quando se fala nessa combinação seja o jogo Jurassic The Hunted, um título publicado pela Activision no ano de 2009. Eu me lembro vividamente que durante os meus tempos de infância, por volta de 2010, esse jogo era o ícone primordial para se referir a dinossauros na internet. No YouTube, principalmente, o que mais aparecia para mim eram vídeos sobre esse jogo. E por esse motivo, obviamente, foi um título que eu joguei bastante. Mas apesar disso, Jurassic The Hunted tem uma proposta que não se difere muito do que é esperado de um jogo de tiro com dinossauros. Na história, o jogador assume o controle de um ex-fuzileiro naval chamado Dylan, que acompanha uma cientista chamada Sabrina e o seu amigo em uma ida ao Triângulo das Bermudas, em busca do pai de Sabrina. Eventualmente, um vórtice interfere a viagem de avião, os forçando a pular para fora, com cada um pousando em um lugar diferente da região. A partir daí, Dylan precisa atravessar a ilha e voltar para o seu próprio tempo, pois nesse ponto ele percebe que o lugar compartilha de um ambiente pré-histórico dominado por uma fauna de dinossauros. Com isso em mente, no decorrer do percurso, o jogador é atacado por várias hordas de dinossauros que constantemente tentam devorá-lo. E o objetivo se volta para tentar sobreviver aos ataques, eliminando cada dinossauro que represente uma ameaça à sua sobrevivência. Uma coisa que eu gostava bastante nesse jogo é que tinha uma mecânica de slow motion que permitia você enxergar os pontos vitais internos dos dinossauros. Na maior parte do tempo, acaba que os principais antagonistas se tornam os Velociraptores, os Deinonychus, os Utahraptores e, eventualmente, os Dilophosaurus. Contudo, em um momento o jogo deixa de ser um combate por hordas e se caminha para um momento de puro terror quando encontramos o principal boss do jogo, que é o Espinossauro. Desde que eu vi a apresentação desse espinossauro em Jurassic The Hunted pela primeira vez, eu me lembro de ter ficado tanto impressionado quanto aterrorizado. Particularmente nesse jogo, o espinossauro tem um dos designs mais únicos e aterrorizantes que já foram feitos em se tratando dessa espécie. Muitos atributos sustentam essa ideia e não é difícil perceber isso com mais do que uma simples observação. No jogo, esse inimigo é conhecido pelo nome de Spike, sendo prontamente o principal antagonista da história.
Seu nome faz referência direta a uma das características mais marcantes dele, que é exatamente sua disposição corpórea definida pela presença de inúmeros espinhos que reforçam essa percepção medonha quanto a ele e inflando a noção de perigo. Algo que também se nota pelos dentes estranhamente dispostos em formatos irregulares, criando a ideia de um tipo de besta. Toda essa disposição e design apresentado nesse dinossauro deixa clara uma premissa bem mais baseada em um monstro do que um dinossauro de fato, devido a essa aparência completamente bizarra. Eu diria que aparece até mesmo como uma concepção de uma criatura oriunda do universo de Mad Max. O jogo reforça a ideia de uma ameaça primordial quanto a ele em alguns atos do jogo, como por exemplo quando ele derrota um tiranossauro em uma luta, provando ser mais forte do que o mais conhecido terópode do Mesozoico. Mas que obviamente é uma cena puramente baseada numa referência clássica da luta das duas espécies em Jurassic Park 3, que ainda assim não deixa de ser uma referência bem da hora. De qualquer modo, provavelmente o espinossauro de Jurassic The Hunted é uma das representações mais assustadoras de um dinossauro já tida nos videogames, definindo um clássico que até hoje chama atenção por sua aparência bizarra. Eu já cheguei a comentar sobre esse jogo em um vídeo exclusivo sobre ele, mas acredito que em se tratando de dinossauros aterrorizantes, seja um erro deixar de mencioná-lo. Aliás, eu recomendo bastante que assista esse vídeo, pois nele eu falo sobre um dos jogos mais assustadores relacionados a dinossauros, que nada mais é do que o jogo oficial do filme do King Kong de 2005. Nesse jogo acompanhamos uma trama baseada nos eventos do enredo original, onde controlamos Jack, e no jogo existe uma quantidade absurda de monstros e criaturas grotescas que constantemente atacam o jogador. Muitas dessas que, aliás, não estão no filme. Mas o ponto mais angustiante do jogo se deve pelos encontros ocasionais que ocorrem com os Vastatossauros, enquanto estamos na pele de Jack. É possível controlar também o Kong nesse jogo, onde esses dinossauros também se tornam inimigos constantes. Mas obviamente essa ideia de impotência ao estar sob o controle de um humano torna os Vastatossauros verdadeiros horrores por representarem criaturas que um humano é incapaz de derrotar. Mas além disso, toda a atmosfera do jogo e a forma como ele conduz os encontros com essas criaturas tornam elas mais assustadoras ainda. Eu sempre tive muita agonia quando esses dinossauros apareciam. E o jogo faz isso intencionalmente. Cada rugido dos Vastatossauros soa quase como um jump scare, um elemento que deixa o cenário bem mais tenso e faz o jogador ficar desesperado por uma maneira de fugir. Muito por conta da primorosa ambientação desse jogo do King Kong, eu o tenho como um dos melhores jogos de dinossauros que eu já joguei no PlayStation 2. Um jogo onde dinossauros realmente dão medo. Agora, para finalizar, eu quero passar para um caso um pouco diferente, pois normalmente quando falamos de dinossauros assustadores, geralmente nos referimos a jogos onde há uma luta entre a raça humana com predadores pré-históricos. Porém, não é apenas nesse contexto que eles causam medo. The Isle é um tipo de jogo com uma premissa que não se encontra muito em outros jogos, onde nele você escolhe um dinossauro para sobreviver em uma ilha com outros players que também são dinossauros, tendo como objetivo se desenvolver até chegar na idade adulta e formar um ninho de sua espécie. Eu sempre gostei de jogos em que você tem a possibilidade de controlar dinossauros, e em se tratando disso, The Isle é provavelmente o melhor exemplo nessa premissa. Por ser voltado exclusivamente para um survival online, o jogo parece não ter uma história. Porém, apesar disso, pesquisando um pouco, eu descobri que o jogo tem sim uma história. Porém, ela é muito baseada em teorias e especulações. Em The Isle existe uma corporação chamada Apollo Engineering, ou simplesmente AE, que no enredo é tida como a principal responsável pela existência dos dinossauros na ilha. A ideia por trás dessa corporação parece bem equivalente à da InGen em Jurassic Park, mas aparentemente a motivação para criar dinossauros não se baseia em lucros, mas sim como um tipo de arma biológica.
Não fica claro, mas a aparente ideia em deixar os dinossauros na ilha parece ser para observar seus comportamentos e entender se seriam úteis para o propósito em questão. Acontece que, aparentemente, segundo o que é sugerido pela trama, com o tempo os dinossauros e formas de vida complexas no geral da ilha seriam suscetíveis a se aprimorarem geneticamente de modo a se tornarem cada vez mais mortais. Essa evolução se daria por 3 variantes de cepas que estariam na ilha, as chamadas hiperendócrinas, neurotênicas e tissoplásicas. Cada uma destas seria responsável por desenvolver características particulares nos dinossauros que os tornariam formas de vida absolutamente monstruosas, como provavelmente é o melhor exemplo dos dinossauros tipo H, que seriam afetados pela cepa hiperendócrina. É bem claro como a concepção dessas evoluções são assustadoras, pois além de gigantes e muito mais fortes, todos apresentam visuais robustos como de autênticos monstros. E provavelmente o dinossauro que melhor define isso é o Giganotossauro tipo H, que além de ter um grande porte com uma couraça poderosa pelo corpo, possui uma mandíbula flexível capaz de se estender quando abre a boca, o que traz uma ideia como de um kaiju bizarro, que eu acho ser o suficiente para se dizer que é uma coisa que causaria muito medo se fosse encontrada em algum lugar. Algo que também acontece com o espinossauro, só que não de maneira tão marcada como no Giganotossauro. E falando mais uma vez de Carnotaurus, apesar de não ser tão grande em comparação aos outros, sua evolução tipo H também denota de uma criação completamente assustadora. Ele também é bem mais robusto e consideravelmente maior do que um espécime normal, só que algo que deixa ele perturbador são seus chifres gigantes que marcam uma aparência bem mais demoníaca para ele. Outro modelo bizarro seriam os dinossauros neurotênicos, que seriam dinossauros intelectualmente evoluídos com mentes extremamente avançadas que também se destacam por visuais assustadores que se equiparam a figuras alienígenas, como o espinossauro neurotênico que aparenta ser um monstro de outro mundo. E olhando alguns conceitos desse modelo, eu diria até que parece um tipo de criptídeo. Esse também é o caso do Giganotossauro e Tiranossauro, que aparentemente também poderão ser afetados por essa mutação estranha. Mas eu acho que o Espinossauro é provavelmente o mais bizarro entre eles. Bem, infelizmente, ou felizmente, essas evoluções de dinossauros não existem propriamente no jogo The Isle, mas é um material planejado para o futuro que por enquanto é apenas comentado como parte da obscura lore do jogo. Só que é seguro dizer que quando isso se tornar oficial, os dinossauros em The Isle terão uma das concepções mais aterrorizantes que já se teve nos videogames. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Dinossauros em si são muitas vezes bem assustadores, mas certas concepções sobre eles trazem modelos de dinossauros que acabam sendo verdadeiramente aterrorizantes, inclusive nos videogames. E nesse vídeo eu quis falar um pouco sobre isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E no mais é isso. Espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.